exemplo, trocadilho de palavra. Um exemplo, o profeta Isaías fala assim, e o Messias, o ungido. Não existe, por exemplo, 3 ou 4 significados para essa palavra. É porque é ungido mesmo. Amém? Abre a tua Bíblia por gentileza, queridos. Isso já faz parte, já estamos dentro da ministração, viu? Hoje nós vamos vamos se aprofundar um pouco na história de Saul e de Davi. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Qual que é o tema da mensagem? As tuas atitudes. As minhas, não as tuas. As minhas atitudes. As minhas atitudes determinarão as minhas vitórias ou as minhas derrotas. É verdade. Amém? Não adianta culpar Deus. Tem pessoas que falam as coisas não estão dando certo porque Deus está pesando a mão, ou porque não era a vontade de Deus. Não existe isso. A vontade de Deus sobre a tua vida sempre vai prevalecer boa. Deus te ama. Amém. Eu creio. 1 Samuel. 1 Samuel. Estou em 2 Samuel. Capítulo 15 de 1 Samuel. Vamos ver primeiro a história do rei Saul. Qual foi o final da história de Saul? Amém, queridos? Capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, isso é coisa de varão. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que me fez a Israel. Desse oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo quanto tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou. Em Telaim, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Versículo de número 10, do mesmo capítulo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, versículo 2, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Capítulo de número 22, versículo de número 22 do mesmo capítulo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que a gordura de carneiro. Não, eis que o obedecer é melhor a sua palavra,
é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Amém? Essa é a história desse camarada. Alguns pontos aqui nós já conhecemos. Saul já estava maduro no ministério, já era um rei formado. Saul já tinha obtido algumas vitórias, inclusive vitórias que lhe deu o título de rei. Saul era um menino ainda. Saul era um jovem quando Deus lhe tirou ele da menor tribo e falou: olha, eu vou ungir você a rei. Na verdade não foi vontade de Deus ungir Saul a rei, mas o povo de Israel não estava satisfeito mais com o profeta Samuel, porque os filhos de Samuel, olha que interessante, hein? Olha que interessante, não é de hoje que filho de pastores dá trabalho. Não é de hoje que a proporção de filhos de pastores tende muito a não seguir os pais. Não é de hoje. E os filhos de Samuel se rebelaram, fizeram muita coisa errada. Aí refletiu no ministério de Samuel. O povo de Israel chegou e falou: Samuel, não dá para nós seguir mais você ficou velho, as suas profecias já não são mais as mesmas, nós queremos um rei, nós estamos cansados, queremos um rei, nós queremos alguém que domine, alguém que fale aquilo que nós temos que fazer, porque teus filhos estão em pecado. Se teus filhos estão em pecado, você não está cuidando nem da tua casa. Como é que você vai cuidar de um povo tão numeroso desse? E Samuel foi chorando para Deus. E Deus falou: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque se você é profeta e as minhas palavras estão nos teus lábios, então quer dizer que eles não estão reprovando você como profeta, eles estão reprovando a minha palavra. Aí rapidinho Deus pega esse menino chamado Saul. Saul era tão tímido que quando ele foi ungido a rei, quando ele foi escolhido para ser rei, diz o povo que ele se escondeu. No dia dele ser ungido a rei, ele se esconde no meio de uma moita. E Deus teve que chamar Saul, falou: sai daí, meu filho, o povo escolheu você. Samuel vai em Gilgal, unge Saul. A partir daquele momento Saul é rei. O rei que o povo pediu. Saul era um homem muito bonito, um homem forte. Diz a Bíblia que na região de onde ele nasceu, que foi na tribo de Benjamim, não tinha ninguém semelhante a Saul. Saul era formoso, era um cara alto, um cara de aparência, é desse jeito que o povo gosta. E Deus chamou ele, falou: a partir de hoje você domina sobre o povo. Nos primeiros anos esse cara foi camarada, foi muito gente boa, ele fez tudo que Deus pediu. Só que quando chegou alguns anos que ele estava reinando, ele começou a criar asas, ele começou a achar que ele podia fazer, e ele foi tomando algumas decisões. A primeira decisão que ele tomou, Deus pediu deixou um recado, falou, Samuel chegou para ele e falou: olha, eu vou viajar, não sacrifique no altar, espere que quando eu voltar junto com você, eu sacrificarei. Foram passados os dias, o profeta não chegou, e o povo começou a falar. Saul, movido pelo sentimento, falou: já que Samuel está demorando, eu vou sacrificar. Quando ele está sacrificando no Monte Carmelo, quem chega? O profeta. Mas Saul, eu não pedi para você me esperar. Ele falou: não deu. Não deu porque o povo começou a se alvoroçar, começou a ir embora. E eu, para não ver o povo ir embora, eu sacrifiquei antes de você. Aí Samuel falou: Saul, quem te escolheu como rei? Não foi o povo? Foi. O povo é de quem? Não é de Deus? Sim. Então o povo esperaria. Olha, irmão, você vê que as pessoas, um líder, principalmente um líder, ele pode influenciar o povo para a perdição, ou ele tem o poder de influenciar o povo para a bênção. Saul foi um dos líderes que influenciou o povo à perdição.
Então o povo começou a ir embora, ele falou, não, tem que sacrificar, porque o profeta não está aqui, então eu não sou profeta, mas sou rei. Primeiro erro, ele fez isso. E Deus falou, tudo bem, Saul, eu vou deixar passar. O segundo erro foi esse, capítulo 15. Deus pede para esse camarada, através do profeta Samuel, falou, olha, teve um povo que me fez mal, e agora é hora de prestar conta com esse povo. Amaleque me fez mal quando o povo estava saindo do Egito, e agora é a vez de eu prestar conta com esse povo. Você vai lá, você tem que matar todo mundo, não tem que sobrar ninguém nem para contar a história. Tudo bem? Tudo bem. Ele vai, reúne o povo, 10 mil homens numa parte, 200 mil de outra, e vai lá para a batalha. Quando ele está vencendo a batalha, diz o texto aqui, olha para no versículo 8. No versículo 8 do capítulo 15. O 7 fala assim: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu, a fio de espada. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrepende-te. O que Deus tinha falado para ele no versículo 1, no capítulo 15, versículo 1? Você vai lá e você destrói todo o povo. Por causa desse fato dele ter desobedecido, Deus pediu para ele poupar o rei? Não. Deus pediu para ele guardar o animal? Deus falou, você tem que exterminar, matar o povo, não tem que sobrar ninguém, porque esse povo está debaixo de maldição. Isso serve muito para nós, nos dias de hoje. Sabe por que nós não crescemos muitas vezes? Sharon, falta de posicionamento. Em vez de nós influenciar, nós terminamos sendo influenciados pelo povo. Ah, pastor, sabe por que a igreja está vazia desse jeito? O segmento da igreja está errado. Eu vou te ensinar. Procura uma cobertura espiritual. Primeira coisa, procura um apóstolo poderoso. Você vai ver como isso aqui vai lotar. Sabe por que a tua vida está desse jeito? Porque você ainda não fez aquela simpatia. Faz aquela simpatia para você ver. Sabe por que está desse jeito, irmão? Investe o teu dinheiro. Investe nesse lugar aqui que dá certo, irmão. Você tem que ser direcionado por Deus. Verdade. Sabe por que teu casamento não está dando certo, irmão? Faça 2 mandingas que vai dar certo. As pessoas se deixam influenciar pelas emoções. E a aparência daquele rei e dos animais gordos mudaram toda a história daquela conversa. Ele foi posicionado a fazer conforme o seu coração. E por causa disso, o fim de Saul foi muito mal. Lembra do que eu falei no começo? As nossas atitudes é que vão determinar se nós vamos ter vitória ou vamos ter derrota. Por causa disso, Deus tirou o reinado de Saul. Falou, está vendo, Saul? Olha que interessante, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Sabe, irmão, a palavra de Deus é que nós temos que obedecer, nós temos que viver debaixo da palavra de Deus, porque é ela que vai nos manter firmes, fortes e vencedores. Quando nós saímos de debaixo da palavra de Deus, nós estamos totalmente desprotegidos daquilo que Ele pode fazer por nós. Aqui não está falando de salvação, nada disso. Aqui está falando de uma vida vitoriosa em Deus. E para se ter uma vida vitoriosa em Deus, nós temos que saber que a palavra de Deus ela vai prevalecer
chova ou não chova, a palavra de Deus ela vai prevalecer intacta. Aleluia. Glória Olha a Deus. que interessante. Isso é um carão. Com certeza já é um carão do profeta. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O que foi que Deus tinha falado para ele? Vá lá e mate todo mundo. Isso era obediência. E o que ele fez? Ele poupou o rei, ele poupou os gados para trazer para sacrificar. Ou não, nós vamos sacrificar em Gilgal. Irmão, você vai ver o quão rei eu sou especial. Eu sou bom nisso. Deus falou para fazer assim, eu vou fazer melhor do que Deus pediu para fazer. Esse foi o sentimento. Muitas vezes as pessoas não crescem dentro da empresa, porque, irmão, o patrão só pediu para fazer aquilo. O camarada já faz o que não tem que fazer. O que não foi combinado para fazer, ele faz. E por causa dessa atitude, olha que coisa interessante. E eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria de culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Acabou. Sabe, a questão aqui, igual você crê em Jesus, eu creio. Se você crê, você vai ser salvo. Mas eu conheço um monte de gente que crê, que é derrotado. Eu conheço um monte de gente que fala que foi escolhido de Deus e a vida dele não passa daquilo. Ele fala que é cheio do Espírito Santo, mas não condiz. Porque quando você está debaixo da vontade de Deus, irmão, fique em paz, as coisas vão dar certo. Porque Ele vai nos guiando. Mesmo que o caminho seja um caminho de brasas, Ele coloca refrigério. Por quê? Porque a vontade de Deus sobre a sua vida, ela é boa. Agora nós temos que ver se a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos fazer aquilo que Ele está nos pedindo para fazer. E as pessoas saem falando que as coisas não dão certo. As pessoas saem falando, por exemplo, que Deus se esqueceu dela. Não é isso. É porque muitas vezes Deus Ele quer que você caminhe com Ele. Mas tem que ver que muitas pessoas não querem caminhar com Deus. Elas preferem caminhar com o próprio braço dela. E depois lá na frente perde muitas coisas. Aquilo que ele conquistou no começo do seu ministério, ele perdeu por desobediência. Agora vamos para o mesmo livro, 1 Samuel capítulo 30. Vamos falar de outra pessoa. Essa atitude de Saul trouxe para ele vitória ou derrota? Derrota. Vitória ou derrota? Derrota. Derrota. Por que ele foi derrotado? É desobediência. Desobediência. Eu fico olhando, sabe, eu quero, por exemplo, nós todos aqui somos filhos e a maioria são pais. As nossas desobediências com os nossos pais trouxeram benefícios ou malefícios? Que até hoje tem marcas na nossa alma. Até hoje. Filho não casa com esse, filha não casa com esse moço. Filho, oh, pai, ele é tão bonito, pai. Olha os músculos desse homem. Filho não casa com essa menina. Eu conheço, olha, essa menina dá um trabalho em casa. Filho. Essa menina não lava uma louça, responde à mãe. Você fala, mas ela vai mudar. Aí nos arrependemos. Nós chegamos para os nossos pais já preparados com as decisões que nós mesmos criamos. E o pai que tem experiência, ele fala, filho, isso não vai dar certo. Não, vai dar porque eu até orei a Deus. Conversa, meu irmão. Aí quando dá errado, vem com aquela cara de cachorro. Então, Saul não teve tempo. Não teve tempo. Porque o profeta chegou e falou, está vendo? Segunda oportunidade e a última para você. Perdeu o reinado.
E não só perdeu o reinado, Saul perdeu a família. Ele perdeu mulher, perdeu seu filho, perdeu sua própria vida, perdeu a sua honra. Diz a Bíblia que ele, fugindo dos filisteus, para que ninguém o matasse, ele mesmo colocou a espada dele e se lançou em cima. Ali estava o fruto da desobediência. Ah, pastor, mas nós vivemos na graça. Então continue fazendo as coisas erradas. Lembra que eu falei aqui que não estou tocando em salvação? Eu estou falando daquilo que nós podemos obter tendo uma vida guiada pelo Espírito Santo, e daquilo que nós podemos perder quando não deixamos o Espírito Santo falar conosco. 1 Samuel capítulo 30. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus. O mesmo Deus falando com pessoas diferentes, dentro do mesmo propósito. Mas olha só que coisa interessante. Vamos. Davi, quando foi ungido a rei, mesma idade de Saul, mesma idade, tudo era jovem, com muitos projetos, mas uma vida totalmente diferente. Capítulo 30 e o versículo 7, a partir do versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Olha que diferença aqui. Olha que diferença. Quando Samuel foi falar com Saul, Saul não tinha se consultado com o Senhor. Saul já tinha uma decisão formatada. Aqui é diferente. Aqui Davi, ele se veste com a estola sacerdotal, que era uma roupa do sacerdote. Como ele também era sacerdote, ele podia fazer isso. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Primeira pergunta. Segunda, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi agora está partindo na direção de Deus, no comando de Deus e na voz de Deus, para a guerra também, para uma grande decisão. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com eles estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuavam a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Beor. Versículo 8. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Qual que é o segredo aqui da história? Obediência. Obediência. Senhor, posso ir?
O Senhor me autoriza aí? Davi pode ir. A outra pergunta, Senhor: se eu for, eu vou recuperar aquilo que me levaram? Pode ir. Os dois, o mesmo Senhor falou, e duas posições diferentes mudaram a história. Uma para a vitória e outra para a derrota. Aqui está o segredo, irmão. Ou nós vivemos uma vida conduzida pelo Espírito Santo para obter grandes vitórias, principalmente na área das finanças, ou nós corremos um grande risco de tomar as nossas próprias decisões e ter problemas lá na frente, e diga-se de passagem, problemas que talvez não sejam mais recuperados. Fica de pé. Qual que é o tema da mensagem mesmo? As minhas atitudes, vitórias ou derrotas. Está assim, ó. Eu conheço um monte de crente falido, irmão, ele sapateia, ele ora em línguas estranhas, ele não sai do monte, 24 horas no monte, irmão, e uma vida de derrota. E eu conheço uma pessoa que não fala em línguas estranhas, não vive orando 24 horas, e a vida dele, ó, é intacta. Qual que é o segredo? Andar na direção de Deus. Verdade. Quando você deixa Deus falar o seu coração, não há confusão, há crescimento. Sabe por que a maioria, e eu falo isso de causa conhecida, a maioria das nossas vidas, principalmente a emocional, é falida. Sabe por quê? Não foram decisões pautadas na palavra de Deus, foram casamentos arranjados por emoções. A maioria delas é assim. E depois nós chegamos para o pastor e queremos que o pastor conserte. E o pastor não pode consertar, irmão. Quem conserta o homem é a palavra de Deus. Ou nós vamos viver diante da palavra de Deus, deixar ela nos guiar, ou nós vamos viver com o nosso coração. E está assim dentro da igreja, irmão. E não só dentro da igreja, fora está assim, ó. Pessoas vão dando cabeçadas, irmão, cabeçada e mais cabeçada, e entra num relacionamento, sai de relacionamento, abre a empresa sem nunca ter vendido, sem nunca saber se aquilo vai ou não dar certo. As coisas não funcionam assim, meu irmão. Os dois eram rei. Por que os dois não cresceram? Porque Davi se deixou ser guiado pelo Espírito e Saul pelas emoções. Quem é guiado pelo Espírito não é guiado pelos olhos. Quem é guiado pelo Espírito, dentro dele já joga uma fonte de água. Aleluia. O maior fracasso dos crentes hoje é deixar, muitos não deixam que o Espírito venha guiá-los. E são pessoas, irmão, mas se você olha, fala, não, são pessoas muito inteligentes, pessoas que conhecem a palavra. Pessoas, irmão, que se der um espaço para elas pregar, elas pregam mais que nós, mas que não deixam ser guiadas pelo Espírito. Saul era rei. Deus os escolheu como príncipes e sacerdotes. Lembrando do que eu falei, não estou falando de salvação. Pode uma pessoa crer em Jesus e ser salvo e viver nessa vida como uma vida de derrota. Conheço muito. E pode ser uma pessoa que crê em Jesus e vive em obediência com a palavra. Feche os teus olhos. Eterno e amado Deus, isso se aplica também, meu Deus, nos dias de hoje, e a mim também. Sabe, Pai, porque quando nós pensamos que estamos fortes, há um grande perigo. É aí que nós estamos fracos. E quando nós estamos fracos, é que o Teu Espírito Santo atua com poder e glória. Verdade.